Tá no ar mais um Quem Pode Pode, o podcast que tem história para contar. E a minha companhia para esse papo de hoje é uma mulher que ela tem uma profissão bem diferente do que a gente está acostumado a ver por aí. Ela é jornalista esportiva e árbitra de futebol. Ficou curioso? Então roda a vinheta e vem comigo. E nós estamos aqui com a Rosana Ruviaro. Rosana, bem-vinda a Quem Pode Pode. Muito obrigada por você estar aqui. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada pela oportunidade. Gostei muito do projeto. Já cheguei aqui elogiando, muito bem estruturado e muito legal a iniciativa de vocês. Obrigada pela oportunidade mesmo. Tá. Antes de começar, vou te dar um presente, né, que a gente sempre dá para os nossos convidados. Ai, que amor! Ai, que bonitinho! Gente, eu nunca fui tão bonita. Adorei. Uma Obrigada, caneca com gente. a caricatura, né? Amei. Obrigada. E, Rosana, você, apesar de morar aqui no Rio, você não é daqui, né? Não. Me conta um pouco aí da sua história. Olha, eu sou de um lugar que a gente fala que é do fundo da grota, é longe de tudo. É perto da Argentina, perto do Uruguai e muito, muito distante de Porto Alegre, no interior do Rio Grande do Sul. Na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, o nome da minha cidade é Alegrete. E, assim, eu sou bem bairrista, eu defendo a minha cidade, apesar de saber de todos os problemas que meu estado tem. Enfim, assim como tem vários problemas aqui no Rio de Janeiro também, eu sou super bairrista, tanto com o Rio Grande do Sul quanto com o Rio de Janeiro. Eu super me identifico com os dois estados, mas eu já estou aqui há algum tempo, né? Vou fazer 5 anos aqui em abril já. E você veio para cá por quê? Nunca sonhei vir para o Rio de Janeiro, pelo contrário, nunca me imaginei aqui. Só que quando eu terminei a faculdade, eu sou jornalista, eu terminei a faculdade em 2018, eu comecei a fazer vários concursos públicos. Aí eu fiz um da Polícia Civil no Rio Grande do Sul, aí eu me inscrevi em um aqui da Petrobras, que ia ser no dia 8 de abril, não sei, assim, em abril. Aí deu a causalidade de ter um concurso aqui, e um concurso na UFMG de BH também. E de BH eu ia morar em Brasília. Nada a ver, porque eu tenho vários parentes lá, né? E era a minha única referência de cidade grande. Então, eu vim fazer o concurso público aqui, fui fazer o DBH também, e de BH eu ia para Brasília. Só que daí eu saí do Rio Grande do Sul, fiz Rio, BH, voltei pro Rio. Porque eu fiquei, 4 dias aqui, em 4 dias eu fiz tanta amizade, conheci tanta gente, fiquei apaixonada pela cidade. Eu não sei o que essa cidade tem, assim, que ela te engole, né? E aí eu fui abduzida pelo Rio de Janeiro, conversei com os meus pais, perguntei se eles estavam ok com essa minha decisão. Eu, de qualquer forma, já não ia morar em Alegrete mais. Porque eu queria, como eu achava que ia trabalhar com comunicação muito tempo... Uma cidade pequena seria pior. Seria... Até tem Difícil. Oportunidades lá, mas... Eu sou muito ambiciosa profissionalmente, sabe? Então, eu decidi ir para a cidade grande mesmo. E a única referência que eu tinha era Brasília. Então, eu ia para lá. Só que Brasília está até hoje me esperando. Um beijo, Brasília, que nunca mais me viu, né? E aí, eu decidi ficar aqui. E aí, deu a causalidade de eu encontrar um grande amigo meu da faculdade também, o Vini, que é o meu parceiro, meu irmão aqui no Rio. E a gente falou, cara, vamos ficar um mês aqui, vamos ver qual que vai ser. E a gente começou a procurar várias oportunidades dentro do esporte, né? Porque eu sempre fui do esporte e ele também. Você é jornalista esportiva, né? Sim, era meu sonho, né? Eu não jornalista há quase 5 anos, né? Porque eu fui para o marketing depois, nunca mais voltei para o jornalismo. Mas eu fiquei, assim, um mês inteiro. Eu comecei a morar num hostel, Pura Vida, o nome, lá em Copacabana, dos meus amigos Felipe e Dalton. E aí a gente decidiu ficar morando lá um mês e nesse um mês ficar procurando emprego, né? Eu fui Rádio Tupi, Esporte Interativo, Sport TV, Fox Sports, tudo. E aí quando eu vi que não ia rolar, chegar com meu diplominha lá, oi, sou jornalista, me dá um emprego, aí eu comecei a procurar em outras áreas também, né? Foi aí que eu fiz um processo seletivo para uma loja Conceito da Havaianas, que estava abrindo na época. E passei, foi o maior processo seletivo até então que eu participei, acho que foram 5 ou 6 fases. Nossa. Dinâmica em grupo, precisava ter inglês, espanhol, enfim, aí vários testes também. E aí o meu primeiro emprego aqui, que foi o mais longo até agora, foi trabalhar na loja Conceito da Havaianas, lá na Garcia Dávila, em Ipanema, onde eu tenho um grande ciclo de amizade lá também. Eu sou muito grata por isso. E eu entrei uma pessoa lá e saí outra, assim, foi uma grande escola. Mas eu fiquei, assim, um bom tempo fora do marketing.
da comunicação. Aí você fez o jornalismo esportivo, por quê? Porque eu nasci no futebol. Eu literalmente nasci dentro de campo, assim. Não sei como é que a minha mãe teve coragem. Ela fala assim que, sei lá, com 7, 8 dias de vida eu já estava em campo com ela. Porque o meu pai tem time de futebol lá na minha cidade. Não sei se vocês conhecem futebol de várzea, futebol de amador, né? Sim. Que não é profissional, enfim. E o meu pai tem um time lá, ele tem... A história do meu pai com futebol é desde sempre, né? Porque ele foi jogador profissional, todos os meus tios tentaram ser também, nunca, nenhum deu muito certo, assim, né? Mas continuaram no futebol como sempre. E aí, meu pai tem time lá na minha cidade. Ele não é da minha cidade, meu pai é de uma cidade que se chama São João do Polesine, que é na 4ª colônia do Rio Grande do Sul. Então, quando ele chegou em Alegrete, nos anos 70, nem português direito ele falava, porque é uma colônia italiana pequenininha, assim, sabe? Bem fechadona lá. Só que ele foi justamente para jogar futebol. E aí começou a jogar bola lá, começou a trabalhar. Meu pai é padeiro também, e aí ficou assim, ele teve vida dupla também muito tempo, até hoje tem, né? E aí ele montou... Nunca viveu só do futebol? Nunca, jamais. Nunca. E eu acho que eu nunca vou viver também. Aí ele montou o time de futebol dele lá, o Esporte Clube União da Vila Isabel. Eu nasci num bairro lá que se chama Vila Isabel, né? Que tem aqui também. E aí foi em 83 que ele montou esse time. E eu nasci nesse meio. Tipo, pra mim sempre foi muito comum acordar com futebol, acordar com tudo, assim. Meu sábado e domingo lá é, tipo... acordar 6 da manhã, 7 da manhã, ir pro estádio, ficar o dia inteiro. E aí é toda essa função de vestiário, de uniforme, de chuteira, isso tudo sempre foi muito comum para mim. Então, só que era a sua vida. Era a minha vida. A minha vida era essa. Era padaria, escola e futebol. Padaria, escola, futebol. Sempre. E só que eu tenho um probleminha que eu não jogo bola. Eu sou muito podre jogando bola, horrível. Se for para um jogador, eu não posso ser. Não, nada, zero. Eu já joguei várias coisas na escola. Eu era boa em todos os esportes. Basquete, vôlei, menos futebol, que era o que eu mais gostava e o que eu mais entendia. Sempre entendi muito de futebol. Porque você respirava isso o tempo todo. Era isso, a minha vida toda era essa. Era fácil para você aprender, porque você já estava vivendo aquilo. E parece que foi uma coisa que eu meio que nasci sabendo, sabe? Você até teve uma vez que eu tive que explicar para uma colega minha da Havaianas o que era mata-mata e o que era pontos corridos. E aí eu falei, gente, eu nunca tive que explicar isso, porque é tão comum, eu nasci sabendo isso, sabe? Mas, enfim, aí nunca joguei bola, e aí quando veio chegando a parte ali do terceirão, né, que tinha que escolher um curso, não sei o quê, eu tinha 2 caminhos, ou eu ia para educação física... Imaginei. Ou eu ia para alguma coisa de comunicação, porque eu sempre gostei muito de comunicação também. É minha essência comunicativa. E aí eu passei nas duas, só que daí a de educação física era particular e a de jornalismo era federal. Aí, com 17 anos, eu fui para São Borja, que é onde eu fiz faculdade lá, na Unipampa. Vizinha. Vizinha. Dá uns 200 quilômetros, só que a gente pega a estrada de chão. Então, se, tipo assim, 200 quilômetros daqui a Araruama, dá 200 quilômetros, faz o quê? Menos. 1 hora e pouco? 2 horas. Por aí. A gente levava 5. Porque de ônibus. E todo dia? Não, todo dia não. Morei em São Borja. Tá. Eu me mudei pra lá. Morei 4 anos lá. E aí eu decidi fazer jornalismo pra trabalhar com esporte. Assim, eu só tinha um foco. A minha bolha era esporte. Só que daí, claro, né? Tu sai da tua bolha e tu vê outras possibilidades, né? Então, na faculdade... pessoas. Exatamente. Vê outras oportunidades, assim, sabe? E aí, na faculdade, eu fiz de um tudo. Fui presidente da empresa júnior, repórter investigativa e tudo, de uma plataforma que tinha lá, projeto de pesquisa, e fiz de tudo. Até projeto de rock, nem gosto de rock, sou pagodeira. Até nisso eu trabalhei, sabe? E aí, eu trabalhei muito também num campeonato que se chama FPAM, lá em Alegrete, que é a minha cidade. Todos os anos que eu estive no jornalismo, eu trabalhei no FPAM, no portal Alegrete Tudo. Então, foi uma grande escola ali que eu tive também. E assim, fui trabalhando com esporte, mas fazendo outras coisas também, né? Não tinha como sobreviver de esporte. Aí aqui você vem, vira funcionária da Havaianas. E aí, quando que você volta? E tem isso também, né? Porque lá no Rio Grande do Sul, aí eu comecei na arbitragem em 2015, com 18 anos. Só que eu era amadora, né? E eu trabalhava em Alegrete, trabalhava em São Borja e em algumas cidades ali da região também. Itaqui, Santiago, enfim.
Mas como jornalista ou já como árbitra? Como árbitra, E como jornalista só isso. Por que você começou a ser árbitra? Porque eu não jogo bola. Não, eu sei, mas você era jornalista. Até então você poderia ser como uma jornalista esportiva da cidade. E foi assim, que eu entrei na arbitragem então, né? Em 2015, eu estava nas férias da faculdade, na minha cidade, em julho, se eu não me engano. E aí, como meu pai tem padaria, nossa casa é aberta para quem quiser chegar e ficar lá tomando chimarrão ou tomando cerveja, todo mundo chega e fica lá, né? E aí, um dos árbitros chegou lá e ficou conversando com meu pai, como um dia normal. E aí, ele tava falando muito mal da arbitragem de Alegrete, né? Que os árbitros são muito velhos e não sei o que. Eu vou estragar tudo aqui. Que os árbitros estão muito velhos, muito cansados, não estão acompanhando a jogada mais. E eu, de curiosidade, perguntei, tá, mas o que precisa para ser um árbitro de futebol? E você tinha quantos anos? 18. O que precisa para ser um árbitro de futebol? Se precisar entender de futebol, eu tô aí. E ele, não, tu tem que saber de regra. Eu sei de regra nessa. Eu gostava de futebol, torcia pro meu time de futebol ali, era isso que eu fazia. Aí ele me deu umas apostilas, eu tava de férias, né? E aí eu falei o período que eu ia estar em Alegrete, que eu ia estar na cidade. E ele falou, tá, beleza, estuda aí um pouquinho e eu vou te escalar daqui 2 semanas, uma coisa assim. Pra ver como é que tu vai ser como assistente, né? Que é a bandeirinha. Aí eu fui, eu nunca fiquei tão nervosa na vida. Porque tem muito também a sombra do meu pai em Alegrete, né? Ele é uma pessoa muito influente na cidade, no futebol. Ele é muito conhecido. E aí eu cheguei lá, eu nunca tinha visto uma mulher vestida de árbitra, nunca. E aí chega lá, logo eu, filha do Chico Ruviera, né? Uma pessoa bem conhecida lá. Aí eu fui, gostei bastante, peguei outros jogos ali enquanto eu tava de férias e falei, cara, isso daqui é legal, hein? Gostei. Era um jeito que eu tinha... Tava em campo sem jogar. Exatamente, né? Porque jogando eu ia ser no máximo a trave, né? Aí eu tava muito, muito empolgada com aquilo ali, de estar dentro de campo mesmo, sabe? Só que daí terminou as férias e eu voltei pra São Borja. E apesar de ser perto, eu não conseguia ir muito. E aí segui minha vida lá e tem um amigo meu, o Cairo, que ele joga no amador de São Borja também. Aí ele falou, eu tinha postado, sei lá, uma foto no Facebook, alguma coisa assim. E aí ele falou, vou ter que colocar em contato com o Oliveira, que é o cara que monta as escalas de árbitros aqui, quem sabe tu começa a bandeirar aqui também. E eu, beleza. Ele não me perguntou absolutamente nada, só me botou no grupo de árbitros de São Borja e me mandou a escala, e aí eu fui fazendo jogo, e aí minha vida virou faculdade de segunda a sexta, estágio de segunda a sexta, e futebol sábado e domingo. Sempre. Eram 2 jogos sábado, 2 jogos domingo. 2 jogos sábado, 2 jogos domingo. E aí eu fiz muito Sempre bandeirinha? Jogo. Naquela época, sim. Sempre bandeirinha. Sempre bandeira. Inclusive, a primeira vez que eu peguei pra apitar, caiu um toró que eu tive que parar o jogo com 2 minutos, porque a bola não andava. Foi a minha primeira experiência como árbitra central e foi horrível, né? Porque eu tive que parar o jogo. Enfim, aí eu comecei a fazer muito jogo lá e fui tendo um pouco de visibilidade, assim, Mas ganhava pra apitar? Pra ser auxiliar, no caso? Sim. Na época eu ganhava como assistente, acho que era R$60 por jogo. Nossa. Era bom. Assim, para uma, tá começando? Pra uma estagiária, tá ótimo. Aí eu comecei, inclusive, a me sustentar com estágio e com a arbitragem. Era uma fonte de renda legal que eu tinha, porque eu fazia muito jogo, né? E aí até peguei todas as finais dessa primeira temporada, Série A, Série B. Tem muito time lá também, né? Eu peguei todas as finais e uma surpresa que eu tive no final do ano, assim, foi que depois a gente apitou a final ali e tal, estavam premiando, tem tipo os melhores do ano, né, do campeonato. Aí, o goleiro menos vazado, o técnico, o melhor técnico, o artilheiro, não sei o quê. E aí chamaram também o melhor árbitro da competição. E fui eu, o melhor árbitro da competição, fui eu. Aí eu tenho até um troféuzinho lá com o melhor árbitro. Não esperava, né? Nada. Eu tava tirando meu fardamento, assim, e aí falaram meu nome no microfone e eu falei, gente, o que é isso? Aí fui lá e recebi. E aí em São Borja eu fiz muito jogo em São Borja. Em Alegrete eu não fazia muito, né? Mas em São Borja eu fiz direto, 3 temporadas, 3 ou 2 temporadas. Aí quando que você muda pra ser árbitra central? Foi lá aqui. Ainda? Não, foi aqui. Lá eu tinha um desejo ainda, só que eu tava muito confortável na assistência, sabe? Aí eu continuava. Eu pegava peladinha, assim, de amigo. Até aqui no Rio mesmo, antes de eu voltar pra arbitragem aqui, tinha pelada de amigo, de trabalho e tal, eu apitava. Só que quando eu entrei no curso da federação aqui, eu fui fazendo
muita assistência também, eu sentia que faltava uma coisinha assim, tipo, eu quero... Não é que eu quero interferir na jogada, eu quero ser mais ativa. Entendi. E aí demorou um pouquinho para eu receber uma oportunidade no apito, só que daí no final do ano passado eu recebi, e aí fiz alguns joguinhos, fiz vários eu também aqui, fiz uns jogos agora lá em Rio das Ostras, num campeonato que uma amiga minha, a Jennifer, me chamou para fazer também, e cara, decidi. Demorou para vir minha oportunidade, eu pedi desde o início, que eu queria testar. Eu tava pegando o apito também nos treinos, né, lá que a gente tinha aula presencial 2 vezes na semana. E aí eu apitava nos treinos também, mas jogo da federação mesmo. Diferente. Eu não tinha pego ainda. Só que agora, no final de 2022, eu comecei a pegar e eu gostei demais. Demais. Eu gosto muito de estar lá dentro mesmo, em cima da jogada, sabe? Porque o assistente, querendo ou não, ele vai esperar a jogada chegar lá perto dele. Ele não vai interferir, ele não vai dar opinião. Ele não vai correr o campo. Não vai. E aí eu já apitei alguns jogos agora, acho que, sei lá, em 2 meses eu apitei mais de 20 jogos. E aí eu tô bem animada, assim, com 2023, com o que tá me esperando e tal, e eu vou pra apito. Mas, assim, vou precisar fazer assistência algumas vezes ainda, né, pra pegarem confiança em mim, enfim. Mas eu tô aí pra isso, fazer quarto árbitro também, assistente, quero estar dentro de campo, é isso. Aí quando você veio pra cá, né, saiu de São Borja, você não ficou com o coração apertado, não? Tipo assim, tô deixando o que eu gosto, porque você não sabia o que eu tava te esperando aqui. Exatamente. Eu fiquei muitos anos fora, né? Eu cheguei em 2018 e aí eu fiquei até 2022 focada na minha outra carreira. Porque eu fiquei 2 anos e meio ali na Havaianas, mas ao mesmo tempo eu fiz uma pós em marketing, em mídias digitais, e estava sempre procurando oportunidade no marketing, né? Aí eu migrei, voltei para minha área do marketing. Mesmo já ficou lá. Eu não jornalista desde que eu me formei jornalista. Nunca mais jornalistei, só marketing agora. Eu trabalho com tecnologia há muito tempo agora. Aí, enfim, eu foquei muito na minha carreira mesmo, né? Porque eu sempre vi a arbitragem assim como... Um hobby. Um hobby, exatamente. Entendi. Só que daí, em 2022, no início do ano, eu meio que me estabeleci, assim, na empresa. Você trabalha numa empresa? Sim, trabalho numa empresa lá de BH, Siteware o nome. Eu sou analista de growth lá. E aí, eu me estabilizei na empresa e me estabilizei também fisicamente no Rio, sabe? Porque, cara, quando tu chega numa cidade nova, tu migra de um lugar para outro. Eu morei em hostel, dividi apartamento com mais 3 pessoas, levei calote. Os primeiros 5 mil reais que eu juntei aqui, eu perdi 6 mil reais desses 5 mil de um calote que eu levei. Foi bem difícil. Eu comi o pão que o diabo amassou aqui no Rio. Nossa. E aí, quando as coisas começaram a melhorar, agora que hoje... Foi no ano passado? Foi em 2019. Tá. 2019, E aí eu tive que recomeçar a minha vida. Voltei a morar em hostel. E foi um rolê. Mas, enfim, aí as coisas foram melhorando. Eu sempre fui muito organizada financeiramente também, sabe? Não sou a pessoa que vai ficar devendo nunca, jamais. E aí, quando eu me estabilizei, eu falei, cara, eu sempre... Aqueles TBTs do Instagram, sempre aparecia alguma coisa. Eu falava, gente, será que algum dia eu vou voltar? Não sei. Mas tava lá no coração. Tava lá, eu sempre gostei, sabe? Tava um carinhozinho lá. Só que assim, não era meu foco. E aí, no início do ano passado, eu, por curiosidade, falei, vou entrar no site da Ferj aqui e vou ver quando é que vai ser o próximo curso de formação de árbitros, né? Quem sabe agora eu consigo. Tô trabalhando no home office. Foi o primeiro curso. Exatamente. O resto era só amador. É só amador, curso da vida. E muitos árbitros começam assim. Eu posso chutar assim que 80% dos árbitros começam no amador e depois vão. Inclusive, tu vê uma diferença muito grande no início do curso, assim, quem tem a malandragem da várzea já e quem já chega muito cru no curso, assim, sabe? Que é bem teórico. E o curso leva quanto tempo? Agora, ele vai levar 1 ano e meio. Para nós, levou 11 meses. Começou em fevereiro e terminou em dezembro. Então, você ficava nessa de trabalhar... E aí, eu comecei a trabalhar home office, né? Então, ficou mais tranquilo. Fácil. E aí, eu entrei no site da Ferj, estava na última semana de inscrições. Eu tinha o dinheiro ali para fazer a inscrição. E fui lá, beleza, fiz a inscrição. E aí, 2022 mudou completamente, né? Eu tive que mudar completamente a minha vida. Completamente. Por quê? Como assim? Eu sou uma pessoa muito sociável. A minha vida social, ela era bem agitada. Ativa, né? A baladeira.
Não, também. Isso, E assim, eu tenho muitos ciclos de amizade, que só daqui que eu já falei, tem do hostel, eu tenho da Havaianas, eu tenho do time que eu torcia. Tem os amigos da faculdade também que vieram, da faculdade, né? Enfim, vários. Tem outros, além do Vitor, né, que a gente estava comentando aqui, tem outros amigos da faculdade que estão morando aqui também. Então, minha vida não parava nunca. Era agito, praia, não sei o quê. Só que daí, cara... Trabalhando home office. Home office, tudo tranquilona lindo. também, né? E final de semana era 100% pra mim. Só que daí, quando tu entra na arbitragem, tu perde final de semana. Não só pelos jogos, né? Que tem jogo todo final de semana. Mesmo no curso? Mesmo enquanto for Mesmo curso? no curso, porque a gente faz estágio, né? Ah, tá. Aí, em abril, começaram os estágios. Então, tinha jogo direto também. Graças a Deus, eu era escalada todo final de semana. Não tinha um final de semana livre, real. Só que o que mais me assustou não era nem a rotina de jogos, era a rotina de treino. Eu sempre treinei muito, sempre gostei de esporte, mas eu não treinava para performance, eu treinava para hobby. E aí, quando tu passa a treinar para ter performance... Porque assim, eu tenho 1,64 m de altura e eu tenho que acompanhar um zagueirão que tem 1,96 m, entendeu? Correndo. Então, minha rotina de treinos, ela começou a ficar... Tem que ser bem mais pesado. Muito mais, muito mais. Então, eu fazia crossfit, eu era apaixonada por crossfit, não sou boa, mas faço. Também tem esse núcleo de amizade muito forte aqui no Rio, que é o crossfit também. E aí, eu tava muito grande, sabe? Muito... E gordinha também, assim. Aí, me falaram no início do ano que eu precisaria emagrecer, não sei o quê. Eu falei, não preciso disso pra correr. Porra, vai lá então. Vai lá, corre mais pesado. Tu ficar um pouquinho mais leve, eu demorei, demorei pra aceitar isso, sabe? Que eu tinha que perder peso, perder massa magra para correr mais. Mas aí as dores... Você achava que você tinha disposição? Sim, eu tinha mesmo. Só que para te atingir, sei lá, imagina, eu tenho treinos que eu tenho que atingir mais de 25 km por hora correndo. Então, eu não tinha nem mecânica para isso, porque o CrossFit me deixou um robozão. E aí eu precisei fazer muito educativo. Enfim, a gente teve essa preparação física no curso com o professor Wendel Paiva. Ele dava planilha toda semana, assim, a gente tinha planilha certinha. E aí eu vi, cara, que não tem... O equilíbrio, ele não é 50-50, ele tem que ser 95-5. Porque, assim, eu não tenho altura, eu não tenho shape, eu só tenho dedicação. Então, se eu não me dedicar, eu não vou entregar os resultados que eu preciso entregar, tanto dentro de campo quanto no teste físico, né? Então, minha grande reviravolta de 2022 foi essa cobrança pela performance. Porque a gente não pode perder jogada, a gente não pode não passar no teste físico. Tem muita gente que para no teste físico. Sério? Muita gente que para. Muita gente que está há anos na federação e aí recebe uma indicação para a CBF, né, que seria uma outra escala, quadro nacional, que não passa no teste físico da CBF. E eu não me permito isso. Jamais. Então, nossa, hoje a pessoa deve ficar frustrada. Demais, imagina. Tu atuar o ano inteiro e tu não conseguir fazer o teste, que não é um teste fácil. Nem um pouco. O índice feminino para entrar na federação são 24 tiros rápidos, né, de 75 metros, com recuperação, que tu tem que fazer em até 15 segundos. Misericórdia. Dá uma velocidade média de 18 km por hora. Pegar uma bicicletinha elétrica? É isso. E tu tem uma recuperação. E o pior não é isso. Não é o tiro, é a recuperação. Tu tem 20 segundos só. E tu tem que fazer isso 24 vezes. Pra entrar na federação. Depois que tu entra, aumenta. Aí acho que, não lembro se são 30 tiros. Aí você vai aprendendo isso no curso. Pra entrar no curso. No final do ano, tu faz o teste físico. É como se fosse prova. Isso. É como se fosse uma pós-graduação, o curso da arbitragem, assim, tanto... Nossa. É muito longo, a gente tem várias disciplinas de regras e de outras áreas do conhecimento, né? Psicologia, nutrição, tem muita coisa. E no final do ano tem que estar aprovado em todas as disciplinas teóricas e ser aprovado no teste físico. E aí eu treino para fazer o índice masculino, né? Então, no final do ano, para entrar no quadro, eu fiz o masculino, passei junto com os gurias. E agora... E qual é o índice masculino? São 10 tiros a mais. São 34. Com 20 segundos de descanso. Tipo assim, tu faz o primeiro em 15 segundos. Aí tu tem 20 segundos que tu vai caminhando 25 metros e faz outro. 34 vezes. E na CBF, se eu não me engano, são 40. Assim, tu tem que ter uma explosão muito grande, sabe? Então, o meu treino é focado em explosão, em velocidade. Tanto que as pessoas me perguntam, quantos quilômetros tu corre por semana? É pouca coisa, porque os meus treinos, eles
São distâncias, são tiros. São 4, 5. Às vezes, agora eu tô com um outro treinador, que é o Felipe Biasotto. Ele é um maluco, né? Capaz. Ele é uma referência, assim, de preparação física pra arbitragem, sabe? Então, tipo, antes de ontem, ele me botou um treino que eu fiquei 6 quilômetros dando tiro. E aí ele me deu um descanso de 2 dias agora, né? Porque, enfim, eu mereço. Mas são treinos, assim, focados em velocidade mesmo. Aí você terminou o curso, você já entrou na federação. Agora falta uma questãozinha burocrática aí de documentação, mas o mais difícil você já fez. Já foi. Aí eu já faço parte do quadro agora. Ah, tá. Mas aí depois disso, você já apitou em alguma... Só várzea. Tá. E eu fiz esse campeonato em Rio das Ostras, que é pela prefeitura, se eu não me engano, que foi no final de janeiro, e agora no início de março eu vou ter um campeonato em Campos dos Goitacazes. Em Campos, isso, em Campos. Mas os jogos da federação já começaram as escalas agora, mas os árbitros mais antigos que estão sendo escalados, eu acho que a gente vai começar a ser escalado em março. Agora. E quais são os jogos? Ano passado, daqui, carioca? Assim? Sim, são todos da federação mesmo, só que existem escalas, né? Na escola de arbitragem, a gente pega do sub-11 ao sub-14. Agora, no meu primeiro ano de quadro, a gente vai começar a pegar o sub-15 e o sub-17 masculino. E, se eu não me engano, o sub-17 e o sub-20 feminino também. Eu nunca fiz um jogo feminino. Uma curiosidade, nunca. Nas minhas cidades que eu morei, não existe futebol feminino. Não existe. Tem as gurias, tem muita guria boa que joga bola, mas tem zero incentivo, né? Então, não tem um time feminino lá. Então, eu tô bem ansiosa para essa próxima fase aí também, sabe? De começar a apitar feminino. Eu não sei como é que é. Eu só assisto o jogo feminino, mas nunca apitei. E pra você jogar, assim, um clássico? Jogar? Pra eu pegar um clássico? Apitar. Depende da tua performance, né? A arbitragem, ela é muito meritocrática. Então, tu vai mostrando resultado e eles podem... No sub-15, sub-17, você vai mostrando assim... tu vai mostrando... A sua performance. Exatamente. E aí, tu vai sendo escalado conforme as tuas entregas. E tem analistas, né? Não é ninguém que tira do sovaco essa avaliação. Todo jogo tem um analista que ele faz todas as anotações. Nunca imaginei isso. É bem rigoroso. Todo jogo tinha uma analista da arbitragem. Da arbitragem. Na escola, a gente tem o professor, a professora, né? Que daí dão dicas no vestiário, não sei o quê. Mas aqui na vida não tem. Na vida não tem. Na vida é analista mesmo, que a gente fala que ele caneteia. Que é o que ela tá fazendo ali, ficar só anotando. Mas é tudo para melhorar, sabe? Tipo, errou esse lance, teve falta de interpretação de regra, no caso do assistente, estava mal posicionado, tá mal condicionado, não acompanhou a jogada, tudo isso eles anotam. E você também pode ser o VAR também. Não. Esperam. Não. Eu posso, daqui a 85 anos, eu posso ser um VAR. Não, daqui, sei lá, não tem um tempo estipulado, assim, sabe? Porque são escalas. Hoje, os nossos VARs, digamos assim, são os árbitros mais experientes do quadro. Eu acho que aqui na FERJ tem a Regiane Caetano, que é a nossa árbitra FIFA, que é uma grande referência pra gente, para nós mulheres. Ela é VAR agora, mas ela já tem, sei lá, 12, 13 anos de carreira. Ela entrou no quadro, se eu não me engano, em 2011, uma coisa assim, ou 10. E a gente tem alguns professores que são VAR também. Tem o Claudinho, que é um professor meu do curso. Tem o próprio Wendel, que é o nosso preparador físico. Mas para te chegar num nível de VAR, assim, tu tem que ter muitos anos de carreira. Muitos anos. É mais fácil você ser auxiliar ou você apitar do que você ser VAR. Ninguém faz o curso para VAR. Para entrar, assim, do nada. Tenho 22 anos, eu vou entrar e quero ser VAR. Não, tu tem que ter anos de experiência. É como se fosse... Tem que ter errado muito, né? Tem que ter errado muito e sido muito xingado já no estádio. Assim, é como se fosse... Pensa numa escala de empresa, né? Hoje eu tô como analista pleno 2 na minha empresa. Minha próxima etapa é ser uma analista sênior. A próxima etapa é pegar uma coordenação. A próxima etapa, uma gerência. A próxima etapa, um diretor. Na arbitragem. O VAR é como se fosse um diretor já da empresa, sabe? Um C-level quase. Tem que ter muita experiência e muito, muito tempo de casa, assim, sabe? Não é do nada que tu chega lá. E, assim, é um ambiente muito masculino, né? Quase 100%. E aí você... Até no próprio curso. Sim, nós entramos para ter uma noção... Até a nossa turma tem bastante mulher, eu acho. Nós entramos entre 12 mulheres num quadro de 60 pessoas e terminamos entre 6 mulheres. Mas no quadro da federação eu não consigo falar com certeza, assim,
o percentual que a gente tem do mercado ali da arbitragem, né? Mas eu diria que ainda bem abaixo de 10%. Bem abaixo, longe disso. No apito, a gente tem a Rejane, a Jennifer, a Sabrina, acho que tem mais 2 e vou entrar eu agora. Deve ter umas 6 ou 7 no apito, do quadro inteiro. Nossa. Enquanto lá no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, a gente tem uma, que é a Andressa Hartmann, a Lemoa, que chamam ela. É uma grande referência para mim também. Se eu não me engano, tá? Posso estar falando besteira. Pode ter alguma nova entrando agora, né? Mas CBF, pelo menos do Rio Grande do Sul, de apito é só uma. Então o Rio de Janeiro ainda está mais... mais pra frentex do que o Rio Grande do Sul. E você já, assim... Você acostuma com xingamento? Porque você estuda muito. Você está falando isso. Você fez 11 meses, né, de curso, preparação, não sei o que e tal. Aí vem um aloprado. Porque o torcedor é doido. Né? Eu sou torcedora, a gente é muito doido. Eu sei. Você vai lá, você grita, você fala que errou. Né? E como é que acostuma com isso? Ou o ouvido fecha, assim? Cara, eu não ligo, não, deixam eles. Eu escuto muito mais coisa quando eu tô na assistência, porque tu tem a torcida ali te engolindo, né? No apito, eu não escuto nada, eu fico surda. Eu fico no meio. Eu fico surda. Mas assim, eu sou torcedora também, óbvio. Todo um árbitro tem um time de futebol. E já falo pra vocês que não é nenhum do Rio de Janeiro que eu torço, óbvio. Eu sou torcedora também. E o torcedor, ele é paixão, é um amor passional. Ele sai de si. Tanto que o que mais acontece? O jogador te xinga, briga contigo. O próprio jogador? Sim. O jogador até menos, mas, por exemplo, um técnico. O técnico, ele é mais apaixonado que o jogador. Então, ele fica em cima de ti, leva cartão amarelo, não sei o quê. Termina o jogo, vai lá, aperta a mão. Ah, valeu, professora. Bom jogo aí, não sei o quê. Então, é um momento, o jogo, aqueles 90 minutos ali, eu considero que as pessoas saem de si. Porque elas são completamente movidas por aquela paixão. Elas ignoram. Uma emoção, né? É uma emoção absurda. E eu era assim, lá na várzea, antes de eu ser árbitra, eu juro, eu via os árbitros de Alegrete como inimigos. Exatamente, como inimigos. Eu não falava com eles. Eu achava estranho quando meu pai cumprimentava esses árbitros. Você tá doido, né? Ele não marcou aquilo que era pra marcar. Exatamente. Ficava, pai, o que tu tá falando com essa galera aí? Eles não gostam da gente. E a criança tem isso também, né? Por que aquelas pessoas estão com um uniforme diferente do meu time, sabe? E assim, todo torcedor vai ver o árbitro como inimigo. E eu era essa torcedora também. Até os meus 18 anos eu via gente... Não tem como ser amigo de um árbitro de futebol. Não tem, é impossível. Aí eu me tornei árbitra de futebol. Olha a vida. Pra pagar, né? A vida em suas voltas. E você já, tipo assim, existe, né, o preconceito. Uhum. Você já passou por situações? Alguma situação assim? Nossa, toda hora, né? Toda hora. Mas são coisas assim que eu já absorvo. Abstrai. Se a gente focar só no que é ruim, que isso é um grande problema, o machismo... Ele é uma doença na nossa sociedade, assim como o racismo como, enfim, gordofobia, todos esses preconceitos, intolerância religiosa, enfim, é uma doença na sociedade. Mas, assim, se tu focar as tuas energias em todos aqueles pontos negativos, tu não vai pra frente. Então, eu chego em casa, eu fico triste, eu desabafo com a minha mãe, algumas coisas. E o que a gente mais escuta é que a gente não deveria estar ali. Inclusive, teve uma situação agora nesse campeonato de Rio das Ostras que eu fui. Eu tive um jogo super polêmico, porque eu marquei um pênalti faltando 1 minuto para terminar e tava 1-1 o jogo. Então, o time que eu marquei o pênalti foi lá e virou, foi 2-1. E veio geral pra cima de mim, foi uma distribuição de cartão amarelo, não sei o quê. Só que como a gente tava só entre 4 árbitras, era um quarteto feminino, a gente fazia um ciclo, né? Então, eu apitava um jogo, fazia bandeira em mais 2 jogos e descansava um jogo. Era um campeonato. Isso. E era um campeonato de muitos jogos. Eram 8 jogos por dia. Então, a gente não parava nunca. Tipo, eu tava correndo assim... Eu, em 3 dias, corri mais de 65 quilômetros. De distância, que eu anotei no relógio. Aí, aconteceu desse jogo polêmico. Foi muito polêmico. Foi até contra um time de BH. Não sei se é de BH. É de Minas Gerais. Que eu marquei esse pênalti. Enfim, o time deles saiu como perdedor. Mas, enfim, era um pênalti claro, não tinha como não marcar. Fui lá, marquei, segurei minha decisão. Só que daí, eu fui ser assistente no jogo seguinte, né? E eu fui ser assistente na frente da torcida. Que você marcou o pênalti contra. Que eu marquei o pênalti. E aí, aconteceu de uma pessoa, uma mulher,
Isso me dói muito falar, admitir, mas o que a gente mais escuta de atrocidade vem de algumas mulheres. Eu fico muito triste de falar isso. Que isso, gente? Muita coisa. E aí eu tava na assistência, né? Absurdo, nunca imaginei isso. Eu fico na assistência ali, né? E aí ela ficou os 5 minutos do primeiro tempo do jogo seguinte que eu tava como assistente, caminhando junto comigo, me xingando. Caminhando assim, ó. Falando que eu era... Pro lado, ela ia junto. Ela ia junto comigo, ela caminhava junto comigo. E ela falava que eu era uma vergonha pra sociedade, que eu não devia estar ali, não sei o quê. Isso já tinha, sei lá, que eu tinha destruído o sonho daqueles meninos. Assim, gente, botando uma responsabilidade em cima de mim que, na verdade, é da casa deles que tem que vir esse sonho, né? Não é um árbitro que vai estragar um sonho, pelo amor de Deus. E, gente, eu marquei um pênalti. Foi isso. Eu não, mandei o guri pra prisão. Não foi isso, sabe? Eu só marquei um pênalti, enfim. E nem perderam o campeonato. Acho que eles foram bem no campeonato. E qual a idade? 18, sub-18. Esse campeonato foi do sub-12 ao sub-18. Aí eu peguei muito 18 e 16. 18 é correria, viu? Já, pô... Na verdade, todos são, né? O 12, a gente tem a pressão dos pais. É bizarro. Os pais, eles são... mas essa aí teve uma pressão muito eu acho que ela era mãe também. Aí ela ficou esses 5 minutos caminhando junto comigo e falando atrocidades, assim, que eu era uma vergonha pra classe das mulheres, que eu tinha que, no mínimo, ir na organização e pedir pra anular aquele jogo, não sei o quê. Gente? Só que assim, eu já tinha feito, sei lá, 6 jogos aquele dia. Chega uma hora que a gente cansa. Eu sou muito calma dentro de campo. Eu sou mais agitada fora. Fora, a minha vida é super agitada. Rotina, enfim, treino, não sei o quê. Amizades, família. Só que dentro de campo eu sou muito calma. Muito calma mesmo. Inclusive, eu era uma pessoa super estressada, que hoje eu não sou mais, por causa da arbitragem. Vocês vão aprendendo também a lidar com isso, né? A maturidade também, né? Aí chegou uma hora, quando ela falou que eu era... Que se ela fosse eu, ela faria não sei o quê. Eu falei assim, ó, minha filha... Primeiro, tu não teria capacidade de estar aqui dentro. Tu não conseguiria correr 100 metros acompanhando esses guri aqui. Então, tu fica quieta aí, são 3 horas da tarde. Se eu sou uma vergonha, tu não deveria estar trabalhando agora? São 3 horas da tarde de uma quarta-feira. O que tu tá fazendo aqui? Tá num estádio? Eu sou uma vergonha? Eu deveria estar lavando louça? Não, eu tô trabalhando como 99,9% das mulheres estão trabalhando agora. Tu vem aqui atrapalhar o meu trabalho? Que sonho é esse que eu destruí dos teus meninos? Que sonho é esse? Que grande sonho é esse? Aí eu falei outras coisas que eu tô com vergonha de falar aqui agora também. Que eu não vou falar, vou deixar abaixo. E aí, assim, são essas situações, assim, sempre. E ela ficou quieta? Vieram, a torcida dela, eu não sei quem foi, obrigada essa pessoa que fez isso, mas tiraram ela dali. Falaram pra ela sair e deixar eu fazer meu trabalho. Imagina. É a mesma coisa que tu tá entrevistando uma pessoa agora e entrar alguém e ficar gritando de ouvido, atrapalhando tua entrevista toda hora. Não tem como. Aí tiraram ela dali e aí ela ainda ficou me perturbando nos outros dias de campeonato. Ela ainda, toda vez que me via, jogava uma charadinha, não sei o quê. Enfim, até eles pediram pra eu não fazer um jogo. Eu ia apitar um jogo, eu não sei se, acho que era do Sub-16, do mesmo time, que seria contra um time do Rio Grande do Sul. Que eles ouviram meu sotaque e viram que eu não era do Rio, né? E aí eles pediram pra eu não fazer e tal, beleza. Eu não ia nem apitar, na verdade, eu ia ser assistente. Eles pediram pra eu não participar desse jogo. E eu não participei. Tudo bem. E acontece isso. Putz, foi um jogo quente, viu? Eu lembro que a Thay, minha amiga, apitou, sei lá, teve expulsão até de técnico. Eu não lembro, porque eu fiquei tão... Ai, deixa eles jogarem lá, eu não quero nem que me enxergue. Eu tava no vestiário. Não podia ficar nem ali perto, não queria nem que eles me vissem, porque eles estavam com ódio, assim, sabe? Mas principalmente essa mulher. E aí o que a gente mais escuta, assim, é muito da torcida. Dentro de campo é muito difícil. É só coisa quente de jogo mesmo, não tem muito machismo. Nunca me falaram assim, sai daqui sua mulherzinha, sai... Não existe isso. Com os jogadores e com os técnicos, eu nunca presenciei. Mas com a torcida é forte. É bem forte. Essa pressão. E você falou de time, né? Que todo árbitro tem um time. Uhum. Como é que vocês aprendem? O seu time tá lá. Tá lá. Vai jogar. E você vai estar no apito, você vai estar na assistência, você vai estar lá. Como é que faz? Eu tenho um ponto positivo, né? Para eu apitar um jogo do meu time, vai demorar muito tempo. Porque o meu time não é daqui. O time que eu torço é do Rio Grande do Sul. E tem isso também, né? Tu te forma na Federação do Rio de Janeiro, tu vai apitar os jogos do Rio de Janeiro. Tu só vai começar a apitar nacional quando tu for do quadro nacional, que daí tu é da CBF. No momento que eu chegar na CBF, que é
meu grande sonho agora é chegar na CBF, aí pode haver alguma possibilidade de eu pegar algum jogo desse meu time aí. Mas eu ainda tenho esse ponto positivo. Eu nunca vou pegar. Pelo menos num raio aí de 5, 6 anos, eu não vou pegar jogo do meu time. Mas você já teve com quem pegou, assim? Toda hora. Todos os meus colegas daqui têm um time também, né? E aí? Cara, bota no bolso. Engole e vai. Porque, assim, na verdade, nenhum árbitro sai de casa pensando, hoje eu vou favorecer esse time. Sim. Na verdade, o árbitro, ele quer sair de casa, fazer um jogo tranquilo e sair do estádio, assim, que ninguém lembre o nome dele. É isso que a gente quer. Se tu começar a puxar para um lado, eu acho muito difícil isso, tu puxar para um lado, sabe? Para mim não tem como. Mas tem árbitros que fazem isso, enfim. Tu puxar para um lado, puxar para o outro, vai ficar muito evidente. E aí tu vai ficar uma pessoa muito manchada e visibilizada. Não sei se essa palavra existe, mas se não existia... Criei agora. Então, eu acho que um árbitro que se preze, ele quer entrar mudo e sair calado. No momento que tu puxa demais para um time ou para outro, tu vai ter muito holofote em cima de ti. E a gente não é o centro das atenções no jogo. O jogo, os times que são o centro das atenções, a gente tá ali só para monitorar, para manter tudo dentro das normas. E aí, assim, no momento que eu pegar um time... E eu não tenho carinho por nenhum time do Rio também, sabe? Então, para mim, eu sou muito fria. Eu não puxo para nenhum lado. E, assim, tanto dentro de campo, assim, eu não falo, Vasco, Flamengo, eu falo branco, vermelho. Sabe? Lateral vermelho, lateral branco, até para não marcar tanto assim, sabe? Eu não tenho isso. Eu quero entrar muda, sair calada, faz tranquila. Faz o seu trabalho e ponto. Exatamente, independente de quem seja. Mas assim, no momento que eu pegar o meu rival, quem sabe, eu vou ficar... Quem sabe um pênalti eu deixo de marcar. Imagina. Tô brincando. Porque lá no Rio Grande do Sul tem isso também, né? Não é que nem aqui, que tu tem pelo menos 4 grandes forças, Sim. né? Lá a gente tem 2. E eu torço para um dos lados. Então, assim, quem é gremista não usa vermelho. Quem é colorado não usa azul. Tem bares lá, por exemplo... Você, para que eu vou te falar. Eu torço pro Aimoré. Já ouviu falar? Não. Pesquisa, então. Não. Eu torço pro Aimoré. Mentira. Não, eu torço para uma das grandes forças, assim. E lá no Rio Grande do Sul tem isso. Azul ou vermelho? Mulher, não me complica. Não vou falar. Mas uma hora vocês vão descobrir aí. Não é tão difícil de descobrir também. Eu já entrevistei um ex-jogador do Inter. Ele não saiu muito bem do Inter, não. Quem? Edinho. Edinho? Que ano que ele saiu? Tem um tempo. É porque, na verdade, ele saiu do Inter pro Grêmio. O Edinho, o volante. Viu como é que sabe? É o volante, Aí as pessoas não... É o que você falou, né? Sim. Não usa vermelho, não usa azul. Então, a rivalidade lá, acho que pode ser... Acabar de ser até maior do que aqui. Com certeza, com certeza. Eu tô aqui há quase 5 anos. E eu não vejo... Assim, a torcida do Flamengo, ela é muito grande, ela é muito barulhenta. E a do Vasco também é muito grande, mas ela é menor que a do Flamengo. Então, por exemplo... É assim, lógico, né? O Flamengo é o melhor do mundo. Tu é flamenguista. Assim, por exemplo, eu já peguei muito metrô em dia de jogo do Flamengo. É uma coisa que tu é engolida. Tu é engolida mesmo, assim. E lá no Rio Grande do Sul é muito dividido. Tanto assim, que em dia de Grenal, pelo menos em Alegrete, no Alegrete, tem muita coisa que fecha, porque é feriado. Assim, tipo, só fica aberto o posto de gasolina. É Copa do Mundo. É Copa do Mundo. Ainda mais se for final de gauchão, esquece. Esquece. Fecha, só fica aberto o posto de gasolina, bar, para transmitir. De resto, fecha tudo. Comércio fecha. É luta, é guerra. E lá é muito mais violento, sabe? Eu acho. O futebol, assim, a rivalidade de Grêmio e Inter, eu acho bem mais violento do que aqui. Aqui é muito... que são 4, né? São 4 grandes, né? E assim, são 4 de elite, né? A gente tem gigantes do futebol brasileiro aqui no Rio. Inclusive, uma coisa que eu amo fazer é visitar estádio. Ir no estádio do Madureira. Eu fico emocionada. Eu tenho gravação de tudo. Entrar, ver lá os troféus. Tá? Pra mim, Bangu é grande, Madureira é grande, Bom Sucesso é grande, São Cristóvão é gigante. Eu fico emocionada com isso, sabe? E lá no Rio Grande do Sul, não. A gente tem, assim, Grêmio e Inter, depois tem Juventude, tem Caxias, o Aimoré, o Veranópolis. Mas, assim, eles não são times que têm campeonato o ano inteiro, sabe? Não do principal. Que estão em evidência sempre. Não do principal. Eu acho que talvez o que vocês aqui do Rio conheçam mais depois de Caxias ou Juventude, talvez seja o Brasil de Pelotas, que participou da Série B agora, não sei se foi 2021... Acho que foi 2021, mas acho que caiu de novo.
E você me falou que na sua família, né, todo mundo respira futebol, seu pai foi jogador, os tios tentaram. Mas você acha que, você sente que, principalmente seu pai, ele se sente realizado com você no meio? O que você acha? Eu acho que sim, meus pais têm muito orgulho de mim, assim, um orgulho absurdo, né? Inclusive a minha mãe, uma coisa que eu esqueci de falar, a minha mãe, a presença feminina no futebol pra mim sempre foi muito comum por causa da minha mãe. A minha mãe, ela acompanhava. 100%. Minha mãe entende muito de futebol. Ela só não tá dentro de campo, mas ela é digamos assim, da organizada do nosso time lá da cidade. É ela que comanda, é ela que organiza as festas, é ela que chama o povo. Ela fez uma comunidade muito grande de mulher. Ela que motiva as mulheres dos jogadores a irem para estádio também. Então, para mim, sempre foi muito comum essa presença feminina no futebol. Não era tão comum presença feminina em lugares de diretoria, de decisão. Inclusive, meu TCC da faculdade foi sobre arbitragem no Rio Grande do Sul. E eu abordei tanto sobre as árbitras quanto a questão de diretoria mesmo, né? De papéis decisivos dentro do futebol. São então, muito poucos, né? Realmente, você falando agora, eu tô pensando, são muito poucos. Pouquíssimo. Inclusive, a primeira presidente, não sei se foi presidente ou técnica, acho que foi presidente. Primeira presidente mulher de um time profissional do Brasil foi de Encantado, lá do Rio Grande do Sul. Não lembro o nome dela agora, mas é uma grande... É muito legal pra gente, assim, também, sabe? E aí, eu acho que meu pai se sente realizado, sim, só que eu quero que ele tenha tempo para ele ver aonde eu vou chegar, sabe? Porque eu tô começando, eu sou um embrião na arbitragem profissional hoje, eu tenho muito o que fazer ainda. Então, eu quero que ele esteja vivo, com saúde, para ver mais coisas, sabe? Eu acho que a gente consegue entregar bem mais. E as nossas histórias, elas se confundem muito, né? O meu pai nasceu em 1947. Se ele assistir isso, ele vai odiar que eu esteja falando o ano que ele nasceu, porque meu pai, ele se acha garotão, né? Ele é um gurizão. Aí, ele, com 17 anos, a gente mudou de cidade pela primeira vez. Ele foi jogar o profissional, primeira vez, e eu fui pra faculdade com 17. E com 21, ele foi pra Alegrete. Com 21, eu vim pro Rio. Então, as nossas histórias, do meu pai, elas se confundem demais, assim, sabe? A gente é muito parecido. Muito parecido. É? Demais. Então, você também fala que, às vezes, dói mais da mulher falando com você, porque você viveu isso com a sua mãe. Então, você nunca escutou isso. Você escutar de uma mulher te dói mais. Sim, com certeza. Porque eu só fui ver... Assim, eu só fui conhecer o mundo... Eu vivia numa bolha, né? Em Alegrete. Eu só fui conhecer a sociedade... Todo mundo te conhecia, você conhecia todo mundo. Era tudo muito mais fácil. Eu só fui conhecer a sociedade mesmo quando eu fui para a faculdade. E aí, eu peguei um período político muito forte também, né? Eu entrei em 2014 e saí em 2018. Então, eu peguei eleições de 2014, eu peguei impeachment da Dilma, e eu me envolvia com muita coisa de política também. Então, eu aprendi muita coisa de sociedade ali na faculdade. Então, machismo foi uma palavra que foi fazer parte da minha vida quando eu saí de casa. E aí, quando eu saí de casa... Não, aqui não, lá em São Borja ainda. E quando eu saí de casa, que eu vi o quanto de machismo que a gente tinha dentro de casa também. Né? Demais, assim. Tipo assim, meu pai, ele tem os holofotes. Ele é a estrela. Ele que faz e acontece. Mas quem tá atrás dele ali, carregando tudo, é a minha mãe. Minha mãe, desde lavar um fardamento, organizar... todos os uniformes, escala, né? Tudo. Então, lanche, tudo isso era minha mãe, tudo. E assim, é uma coisa que eu fui ver só depois que saí de casa mesmo. Porque a gente tá na nossa bolha, realmente. É comum, normal. Eu não julgo as pessoas que falam atrocidades hoje em dia. Claro que hoje a gente tem internet, a gente tem muito mais acesso à informação. Mas quando eu saí de casa, que eu fui... Gente do céu. Meu pai, assim, ele nem se servia no almoço. Era a minha mãe que servia ele. E assim, mesmo se ela estivesse almoçando ainda, ele quisesse um doce, que meu pai é formigão total, né? Quisesse sobremesa, ela tinha que parar de almoçar pra ir lá servi-lo a sobremesa. Aí, quando eu fui pra faculdade, comecei a ver... Isso era normal. Normal. E assim, era até na cabeça da minha mãe, uma demonstração de carinho. Só que eu, feminista, gente... Pai, levanta e vai ter servir. Hoje em dia, ele se serve. Meu orgulho. Meu pai é meu orgulho, assim. Porque depois de 70 anos, ele mudou muita coisa. Muita coisa, assim. Que ele não mudaria, porque ele vem de um lugar muito pequeno. Ele foi para outro lugar muito pequeno também. Então, ele não teve como furar a bolha. Eu furei a bolha e voltei. Claro que eu não cheguei impondo nada. Nunca. Apesar de quando a gente é mais jovem, a gente é mais firme, né, com as coisas. Hoje em dia, eu consigo... dosar as palavras, né? Mas eu me incomodava com muitas atitudes do meu pai, muitas atitudes do meu irmão também. Meu irmão hoje é casado também, então a minha cunhada botou ele no eixo,
também, mas meu irmão é um querido, assim. Meu pai que teve que ajeitar bastante coisa. Eu sou muito orgulhosa dele ter aceitado isso, sabe? De mudar muita coisa, mesmo depois de 65, 70 anos. Aberta a mudar, né? Porque tem gente que não quer nem mudar. Não, tem guria aí de 20 e poucos anos que faz coisas, parece que tá nos anos 20. 1920. Atrasadíssimo. E como é que faz pra... Como é que é o passo pra ir pra CBF? É um passo largo, hein? Tu tem que dar um impulso, ir pra trás e ir correndo de novo, né? Porque demora. Assim, não existe um período certo que tu vá ser indicado à CBF ou não. A CBF é indicação. É indicação. A federação, ela analisa os árbitros, analisa as oportunidades ali, os potenciais árbitros que tem ali para assumir o quadro nacional. E aí, no momento que a pessoa é indicada, ela faz outras provas teóricas, faz um mais teste físico, mais rigoroso, é tudo mais rigoroso, né? Na CBF. É como se tu passasse da graduação para pós-graduação. Mas por indicação. Por indicação. Tem isso. Que é o pior, né? Assim, você dá o seu melhor sempre, mas você espera sempre que alguém te indique. Não existe uma prova, não existe... Não. E não depende só de ti. A arbitragem é uma coisa que depende, assim... 95% depende de ti. Da tua preparação, do teu estudo, do teu conhecimento de regra, da tua dedicação dentro de campo, do teu condicionamento físico, mas tem uns 5% ali que ajudam também. Não são eles os decisivos, esses 5%, mas tem os 5% que podem te empurrar um pouquinho mais. Então, por exemplo, assim, quando eu comecei a estudar mais arbitragem, uma grande amiga minha é a Luísa Reis, que ela é do quadro da CBF, ela é assistente lá do Rio Grande do Sul. Ela entrou no quadro da Federação Gaúcha em 2009. E ela foi para a CBF, se eu não me engano, em 2013 ou 2014. Então, ela demorou ali 4, 5 anos para assumir. Rápido, digamos. Né? Enquanto a Andressa, que é aquela árbitra que eu falei, talvez também por ter mais oportunidade hoje para o apito no Rio Grande do Sul do que para assistência, ela em 2 anos foi indicada à CBF. Aqui na FERJ, a gente tem umas meninas, que eu não vou mencionar quem são, que também estão no quadro há 2 ou 3 anos, que já foram indicadas e elas vão fazer os processos agora. Enquanto isso, também tem outras que são da turma de 2011, 2012, 2013, que ou nunca receberam uma indicação, ou estão recebendo agora 10 anos depois, 11 anos depois. Não tem tempo. Não existe regra. Não existe regra. O que determina muito é quem tu é e o resultado que tu demonstra dentro de campo. E precisa, assim, a CBF precisa... tem uma porcentagem de só mulher ou não? Cara, eu já ouvi falar que tem um negócio assim de ter vaga e não ter vaga. Mas eu não vou falar porque eu não tenho certeza. Vou pesquisar depois. Mas percentual de homem e mulher eu acho que não. Acho que tem vaga, tipo assim, vaga para apito, vaga para assistente. Tem uma... Independente de independente de gênero, exatamente. Tá. Entendi. E você gostaria de deixar, assim, alguma mensagem para as mulheres? Confiem em vocês, geral, né? No geral. Assim, eu ouvi muitas coisas no início do meu caminho profissional que me desmotivaram demais. Exemplo. Tá acima do peso, é baixinha, não vai conseguir... se tu for por apito, tu não vai vingar. Se tu for para assistência, existe uma possibilidade maior. Então, muitos desses comentários, eles foram me diminuindo, sabe? Assim, eu fiquei... Não que... Eu fui perdendo a confiança em mim. Só que daí, com o tempo, eu fui vendo, eu fui me dedicando mais, eu vi, cara, é possível. É possível chegar em tal lugar e eu ainda acho que é possível. Eu não vou crescer, né? Eu tenho 1,64 m, eu vou morrer com 1,64 m, não tem como. Mas, assim, não é só isso que determina, sabe? Se eu estudar mais, se eu entender mais, se eu me impor mais em campo, se eu for excelente técnica e fisicamente, a minha altura que fique na casa do... Sabe? E aí foram me falando muitas coisas, assim, que me diminuíram. Eu fiquei muito tempo com falta de confiança em mim, mas aí conversando com outras mulheres, e uma pessoa que foi muito importante na minha vida desse ano aqui foi a Patrícia, que é uma professora que a gente tem, a Patrícia Silveira. Ela foi assistente, chegou a ser aspirante FIFA, e ela nos motiva demais, assim, sabe? Então, foi até no aniversário dela, não lembro que mês que foi, que eu tava lá falando assim, não, eu sou assistente. E aí eu conversei com algumas pessoas da CBF que estavam ali, e aí eles falaram, cara, se tu quer ser árbitra central, vai lá e faça.
faça por onde é possível. Não ter a cadela. Um termo gaúcho é não ter a cadela para isso. Não deita para isso. Não é aquilo, vou chegar lá e vou botar o pau na mesa. Não é bem assim, mas faz por onde. Faz por onde que é possível. Então, a mensagem que eu queria deixar é: não se subestime, mas saiba que tu tem que fazer. Não, nada vai cair do céu. Não, assim, na arbitragem, no futebol como um todo, não existe mimimi. Não tem, ai, meu Deus, eu vou desistir da arbitragem porque alguém falou que eu tô acima do peso. Gente, vai lá e mostra que, ou mesmo acima do peso, que tu consegue entregar os índices, ou emagrece. Tipo assim, tem uma pressão estética meio por fora ali também. Existe ainda isso, né? Tanto para homem quanto para mulher, tá? Isso não é exclusivo de mulheres. Mas as pessoas têm que ter mais confiança. E fazer terapia. Gente, eu juro, não é porque tá na moda. Eu nunca tinha feito terapia na vida. Eu era aquelas pessoas que falavam, minha terapia é o futebol, minha terapia é o treino. Não, terapia é terapia. Psicóloga, check-in na psicóloga toda semana. Eu nunca tinha cogitado fazer terapia, só que quando eu comecei a receber essas pressões para performance, eu procurei. E hoje eu tenho uma profissional que me acompanha. Tem meses que eu encontro ela mais vezes, tem outros meses que eu encontro menos. Mas, assim, foi essencial para mim. Eu trabalhar a minha mente, ela me sabota muito. Isso é muito comum. Né? Eu sei que eu consigo entregar um resultado físico. Só que naquele dia, sei lá, eu tive uma dor de barriga, eu acordei mal e aí aquilo já me bota para baixo e aí eu não consigo entregar porque a mente não deixa. A mente é o teu pior inimigo. É o pior inimigo. E aí tanto para dentro de campo quanto para fora de campo. Se eu for parar de apitar por causa dessa moça de Minas Gerais que falou que eu era uma vergonha para a sociedade, gente, pelo amor de Deus, né? Todo o trabalho que fez perdido. Não, peraí, né? Vamos lá. Vamos se respeitar. Vamos ouvir seu coração e se respeitar, né? Então, a dica que eu dou é: acredite em vocês. É possível. Não deixa ninguém falar que tu não pode. E faça terapia. A mente, ela é... Assim, ela domina 100% do teu corpo. Às vezes, tu tem um físico muito bem preparado e a tua mente não tá. E tu vai lá e tu não vai passar. Tu não vai passar. E é isso. A cabeça não tá preparada, né? Não tá. E, Rosana, se alguém, assim, a pessoa tem um time e vai ter um jogo, ela pode pedir na federação só escalar mulheres? O quadro de árbitros ou não? É a própria federação que monta? Não, é a federação que monta. Não tem isso. Se existe essa relação entre os times e a federação, eu não tenho conhecimento. Mas até onde eu cheguei até agora, não tem isso. O que aconteceu, por exemplo, nesse campeonato de Rio das Ostras, os organizadores pediram a Jennifer, que é essa minha amiga, que montasse um quarteto feminino. Ah, tá. Mas não é da federação, né? Aí tem essa diferença entre o profissional e o amador. Então, a Jennifer montou, acho que 3 ou 4 quartetos, e um dos quartetos era feminino, que a gente fez todos os jogos juntas. Aí sim, mas a relação com a federação eu não sei como é que é. Então, se a pessoa quiser montar um jogo amador, aí pode contratar? Sim. É tranquilo. Isso é tranquilo. No amador é tranquilo. No amador é tudo negociável. E onde que o pessoal te acha? Rede social? Como é que funciona? Eu tenho rede social, mas eu tô tentando usar menos, sabe? Mas se quiser me seguir... É porque eu sou muito biscoiteira. Eu amo um biscoito na rede social. E assim, hoje eu tenho meu Instagram... Todas as minhas redes sociais são fechadas. Só que eu aceito as pessoas. Só que daí hoje eu não posso mais postar muita coisa, né? Então, minha rede social hoje, ela obrigatoriamente... Tem que ser uma profissional. E eu tenho um fake meu, sabe? Que é só pros meus amigos. Que esse eu não vou divulgar. Mas se quiser me achar, é Rosana Ruviaro em tudo. Em tudo. LinkedIn também. Também tenho o Twitter, que é secreto. Eu tenho um Twitter secreto, porque eu tenho Twitter desde que eu tinha 12 anos, né? Então, imagina o tanto de asneira que eu já falei. Então, ele é super secreto. Mas é Instagram. Instagram, Rosana Ruviaro. Te acha lá? Acha lá. Aceito todo mundo. Eu sou legal lá. Rosana, eu adorei te conhecer. Adorei conhecer um pouco mais, né, desse mundo da arbitragem que, como torcedor, a gente descasca e reclama. Mas, assim, muito legal, né, saber que...
tem-se um trabalho, né, um estudo muito grande para estar ali. Não é ninguém acorda e vai lá apitar um jogo ou vai fazer uma assistência. Adorei te conhecer, espero que você tenha gostado de vir no Quem Pode Pode. Estou muito feliz. Eu estou muito feliz também. Obrigada a ti, obrigada pessoal que está aqui atrás, todos uns lindos, uns queridos. E é muito legal, assim, até fiquei um pouco resistente de vir falar, até falei com o Vitor, que é meu amigo que me convidou para vir, porque, tipo assim, o árbitro ele não é visto como gente, né? E talvez é porque falta mesmo algumas pessoas falando sobre isso. Porque ninguém quer saber da vida de árbitro, na real. Ninguém quer saber. E até eu achei muito interessante o projeto de vocês ouvirem pessoas que estão fora da mídia, que estão, assim, têm as suas carreiras, têm as suas vidas pessoais, profissionais. Tem histórias, né? Tem história para contar. Então, eu gostei bastante da experiência. Eu sou uma pessoa que amo falar, né? Então, assim, fico um pouco... Tem o meu lado que ama falar e tem o meu lado, assim, o que eu posso falar e o que eu não posso falar. Mas, assim, eu adorei a experiência mesmo. O projeto de vocês está lindo, tá tudo tão muito profissional aqui. E eu espero que o canal cresça bastante aí. Que bom que eu tô fazendo parte desse momento também. Obrigada, viu? Então é isso, gente. Muito obrigada. Já aproveitando, né, como a Rosana falou, no canal, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like, porque isso é muito importante pra gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau. Obrigada.